Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E o episódio de hoje é um absurdo em termos de estar vivendo uma pandemia e falar sobre viagem. Vocês não acham? Digam oi, Enzo e Gabriel. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Pode Rir. E aqui hoje, então, falando desse absurdo, irônico, mas uma temática muito interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite, rolezeiros de todo mundo. Hoje vamos falar de uma coisa muito boa. Hoje a gente vai falar de viagem. Exatamente, mas não uma viagem qualquer. A gente vai falar sobre viajar para países que não existem. Isso é o tema do livro do Guilherme Canever, Uma Viagem pelos Países que Não Existem. A gente vai falar sobre como é que é viajar, essa experiência que o Guilherme teve, e viajar para esses países que não são reconhecidos no cenário internacional. Sejam eles não reconhecidos pela maioria dos países, ou até mesmo pela ONU, que é o que acontece. Então, com vocês, Guilherme Canever, diga oi. Oi, Gabriel, tudo bom, Enzo? Gustavo, obrigado pelo convite. Acho que nada melhor do que viajar durante a pandemia, né? Se não dá para viajar de verdade, dá para a gente conversar sobre viagem. E muitos desses países eu acho que não é o roteiro tradicional de todo mundo, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Muito obrigado, Guilherme. Então, abre o seu Google Street View e vem comigo. Bom, Guilherme, para a gente começar nossa conversa, então, eu vou pedir para você se apresentar e então contar para os nossos ouvintes aí quem é você, o que você faz, onde você vive, esse tipo de coisa. Então, na verdade, eu de formação sou engenheiro florestal, né? Vim parar aqui no podcast de Relações Internacionais, mas acho que meu grande link com o assunto é pelas viagens, né? Eu acho que eu sou, além da minha carreira profissional, eu tenho uma ligação muito grande com viagens. Desde pequeno, comecei a viajar com os meus pais e fui aprimorando e ampliando, e posso dizer aí que nos últimos 20 anos tenho estado bastante na estrada, sabe? Então, viajo de maneira independente, sempre pesquiso muito sobre os lugares, e aí que acabei me aprofundando um pouco mais em temas ligados também a relações internacionais. Sou casado, tenho 2 filhos hoje, continuo viajando com meus filhos pequenos, e moro em Curitiba. Na verdade, a região metropolitana de Curitiba, moro numa chácara ali a uns 20 quilômetros de Curitiba. Muito bem, Gabriel. Muito bem, Guilherme, quer dizer. Mas agora, o que eu acho que a galera tá pensando em casa, de onde veio essa ideia de viajar para países que não são países e lugares com nomes que totalmente estranhos, que coisas que você não vê no catálogo da CVC, desses lugares de viagem que você vai procurar essas agências. De onde veio essa vontade sua de conhecer esses lugares tão ímpares? Então, foi, na verdade, até me perguntam se foi, né, um projeto que eu montei para conhecer esses países de uma só vez, mas não foi. Acabou acontecendo bem por acaso. Em 2009, eu saí para tirar um ano sabático, fazer um ano de mochilão, e eu comecei pela África. Eu voei do Brasil para a África do Sul, e a minha ideia inicial era viajar da Cidade do Cabo até o Cairo por terra. Quando eu já tinha viajado mais de meio ano, estava na Etiópia, eu acabei no caminho, já tinha ouvido falar e sabia da existência da Somalilândia, né, que é um nome que chama muita atenção, né, até as pessoas falam, às vezes, é mistura de Somália com Disneylândia, mas que não, que era a antiga Somália inglesa, né, a Somalilândia inglesa, era uma colônia inglesa, uma parte da Somália que acabou se tornando independente em 1991. Então, eu achei curiosíssimo isso, que a gente sempre olha a Somália como um todo e nem pensa que tem uma porção que é independente através de uma guerra civil. E eu fiquei sabendo, através de alguns viajantes que conheci na estrada, que era possível ir para lá e que seria, de certa maneira, seguro. Então, fui um pouco atrás, ver como que funcionava, e acabei numa espécie de consulado deles em Addis Abeba, na Etiópia, onde eu peguei meu visto. Então, eu precisei de um visto da Somalilândia, não adiantava ter um visto da Somália para ir para lá.
E as coisas foram acontecendo. Depois viajei um pouco mais pela Etiópia, fui para a Somalilândia, chegando na fronteira, controle de imigração da Somalilândia, carimbo de entrada da Somalilândia. Para fazer meus gastos lá, tive que trocar dólar pelo Somaliland Shilling, né, que é a moeda própria que eles têm, que imprimem a própria moeda. E eu comecei a achar aquilo muito curioso. Assim. Eu já entendia, claro, que estudei um pouco para ir para lá, mas aquilo me surpreendeu muito. Era um universo paralelo. Como que é um país, né, que eu começava a ver que tinha algumas instituições funcionando, e ele não era reconhecido por nenhum outro país, né? Que muitos desses países, a gente vai ver, ele tem seus aliados, tem a disputa com outros países, mas sempre tem alguém apoiando, né? E a Somalilândia estava sozinha nesse conflito. Mas o conflito, de certa maneira, já tinha terminado, então as fronteiras estavam, de certa maneira, até estabelecidas. E foi uma viagem muito legal. Eu gosto assim, muito assim, dessa questão cultural e da interação, né? Muito mais do que as próprias atrações turísticas, não que não tenha, né? Tem Lasguel, que são umas pinturas rupestres, nossa, no meio do deserto, uma coisa incrível que, se fosse em qualquer outro país no mundo, estaria lotado de turistas, seria talvez parte do patrimônio da Unesco, alguma coisa, você vai visitar sozinho, né? Aí tem coisas como mercado de camelo, mercado de ouro, mas eu sempre digo que, para mim, o melhor de tudo é ir trocar o dinheiro, trocava na rua, então tem umas caixas com arame, onde se trocava o dólar pelos shillings, e ir nesses mercados, tomar leite de camela. Eles, por ser colônia inglesa, eles tinham um jornal publicado em inglês, então dava para comprar o jornal local, sentar, é muito quente, é uma região assim, realmente um dos lugares mais quentes que eu já estive. Então eles ficam muito na sombra e tomando chá, né? Esperando o tempo passar. E então essa interação, esse contato e perguntar para as pessoas e entender um pouco da história deles, isso eu fiquei fascinado por essa experiência, sabe? Era realmente um universo paralelo. Isso me instigou muito, assim, tipo, será que existem outros lugares que nem esse? Como que esse status, assim, né? Mas eu estava nessa longa viagem, que era para durar 1 ano, acabou durando quase 3, e acabei indo. Depois eu fui para a Ásia, fiquei muito tempo, Sudeste Asiático, Índia, e fui para o Oriente Médio depois, e acabei indo para a Palestina. E a Palestina, apesar de ser reconhecida por mais de 130 países, né, quase 140, membro da Unesco, enfim, já tem um status, né, de Estado observador da ONU permanente, né, mas também não é Estado membro total, assim, né? Então existe ainda uma negociação para acontecer. Então, apesar de ter, de repente, estado na Somalilândia, que é talvez um dos piores casos, a Palestina, que talvez seja um que tem um status de melhor reconhecimento, continuei viajando, e depois de alguns anos, eu já tinha voltado dessa grande viagem, uma viagem pelo Marrocos, eu fui na porção sul do Marrocos, onde entra na parte que é considerada ocupada do Marrocos, que é o Saara Ocidental. Então, que tem quase 70% do Saara Ocidental é hoje ocupado pelo Marrocos. E fui bem para dentro, não só pelo litoral, até Smara, enfim, perto do Berne, que é onde eles têm também um muro de areia para dividir da Polisário, né, a Frente Polisário, que luta pela independência do Saara Ocidental. E daí, então, esse foi o terceiro desses países, né, com reconhecimento limitado. E depois disso, daí realmente eu pensei, nossa, agora sim, sabe? Tipo, foi acontecendo bem aos poucos, ao longo dos anos, mas depois disso eu falei, não, eu quero saber quais são os outros países, como que funciona, aí até atrás de um pouco de lei internacional e ver quais seriam os critérios, né, para ser um país, quais eram os países que não estavam, não eram estados das Nações Unidas, mas que de repente controlavam seus territórios, e enfim. Aí sim eu resolvi, então, depois de muitos anos das primeiras visitas, fazer uma viagem para conhecer os outros, assim, especificamente, não viajar para esses países que não existem, né, não reconhecidos pela comunidade internacional. Né? Certo, Guilherme. Uma outra dúvida. Você falou que faz uma grande pesquisa dos países, correto? Certo. Você poderia contar para a gente como que é esse processo de pesquisa inicial?
Então, pesquisa, primeiramente, por internet mesmo, né? Então, tento buscar alguma coisa que tenha referências. Eu acho que não são países que têm grandes livros e não é tão fácil de encontrar, mas existem bons livros. Eu citaria, depois eu vou falar da região dos Cáucasos, né? Tem um que se chama De Cáucasos, do Thomas Wall, que ele se aprofunda bem na questão assim não que seja bem, mas comparado com outros livros, né? Você pode entender um pouco mais a questão da Abkhazia, Nagorno-Karabakh, Ossétia do Sul e todos os países que estão disputando as fronteiras com eles. Então, acho que esse tipo de livro, né? Então, com certeza li antes de viajar, saiu até a segunda edição dele agora, bem completa. Li. A Palestina é mais fácil, né? Edward Said, a questão palestina. Enfim, buscando um pouco de livros, né? Para ir atrás, conseguir ler. Internet. E outra coisa que eu tentava fazer bastante, como eu viajo de maneira independente, eu busco esse contato com a população local, né? Então, muitas vezes, até por questão de segurança, para entender o que está acontecendo, se dá para ir ou não dá, porque não são lugares que tem muitas pessoas que viajam, né? A maior parte deles. Então, eu entrava em contato com a própria população local mesmo, às vezes através de algum aplicativo como o Couchsurfing, né? Para você dormir na casa delas. Utilizei algumas vezes para ficar na casa de algumas pessoas de lá, algumas outras vezes simplesmente só para encontrar, para bater um papo. Enfim, então tentava fazer essa aproximação, porque daí é uma forma de ver a sociedade de dentro, né? Eu tive experiências riquíssimas. Posso citar, já entrando talvez em um dos outros países, que é na República Turca do Chipre do Norte, e que eu fui hospedado por uma família lá e virei parte da família, não queriam deixar eu ir embora, e me levaram para conhecer cada cantinho do Chipre do Norte, e, enfim, explicar toda a situação deles, que na verdade ele era filho de um soldado, ex-soldado turco, que foi para a ocupação, né, da porção norte, e ele casou com uma cipriota turca, então é uma nativa. Mas ele, por ter um pai turco, ele não tem os direitos de um cipriota turco, que hoje podem fazer algumas coisas até na porção sul da ilha, né, na República do Chipre. Então, esse tipo de situação seria muito difícil, talvez, eu conhecer através até da internet, até de livros, senão vivendo isso, né, participando do dia a dia deles. Legal, Guilherme. Agora que você tocou, né, no ponto de um outro país, eu ia pedir, para a gente também conseguir encaminhar ainda mais a conversa, para você falar para a gente, então, quais foram os países que você fez nessa viagem, e aí depois os meninos podem entrar com mais perguntas especificamente sobre eles. Então, tá. Bem, todos os países que estão listados no livro são a República da Transnistria, Kosovo, né, que já é bem conhecido, a Somalilândia, o Saara Ocidental, o Chipre do Norte, a Palestina, Nagorno-Karabakh, República da Abkhazia, e daí eu incluí outros dois no livro que eu não fui. Um é Taiwan, que também já é bem, né, desenvolvido, eu achei que talvez não seria tão interessante, até para uma questão geográfica seria bem longe, mas acho que já é um país bem estabelecido. E a Ossétia do Sul, que eu consegui a autorização para entrar, só que teve um deslizamento de pedras nas montanhas, fechou a estrada e eu perdi a data, porque você precisa de um mês de autorização de antecedência, e eu acabei perdendo a data de entrada, que era uma data fixa, e não consegui visitar. Mas faz parte do livro também, com algum material que eu consegui coletar aí de contato com as pessoas e dos livros. Esses seriam os 10 países que eu considero, né, de fato independentes, mas de jure não. E existem algumas regiões que são separatistas ou que elas já foram independentes no passado, né, regiões autônomas que eu acabei incluindo no livro. E que eu cito algumas repúblicas russas brevemente. Esses 10 países eu
eu vou um pouco mais a fundo, né? E existem outros que até fizeram parte de outras viagens, que é, por exemplo, daí a Chechênia, a Ingussétia, a própria Ossétia do Norte, né? Então algumas repúblicas russas, eu passo um pouco até pela questão russa, o Tibete, tem também a República de Karakalpakstan, Karakalpak, que é uma das repúblicas uma república do Uzbequistão, a Caxemira, que até foi uma região que me surpreendeu muito, porque quando eu tinha viajado pelo norte do Paquistão e depois eu fui para a Índia, na região da Caxemira, e eu sempre imaginei que todo mundo na Caxemira indiana, ou pelo menos os muçulmanos todos, achariam que a Caxemira deveria fazer parte do Paquistão. Me surpreendeu muito que eles eram bem a favor da independência e de uma Caxemira livre dos dois países, né? Então eu coloquei a Caxemira também. Coloquei o Kurdistão, eu estive no Kurdistão turco, no iraquiano e no iraniano. Só não fui para Rojava, na região da Síria. No Kurdistão sírio eu não fui, mas os outros 3 eu fui. Turquistão Oriental, que é a região de Xinjiang, na China, que é a parte dos uigures, né, que tem sido noticiado bastante. Então, conta um pouco do meu relato por lá, de forma mais breve, né? E acho que são esses, né, do livro são esses. É claro que existem muitas outras regiões, eu cito brevemente alguns referendos, então a questão da Catalunha, a Escócia, até o próprio Quebec, teve, e essas outras falam, mas mais porque isso acho que tem um pouco mais de notícia, é mais fácil, né, de colocar. Eu prefiro, às vezes, os lugares que talvez as pessoas viajem menos e tenham menos conhecimentos, e acho que não está tão em evidência na mídia, né? Então acho que eu prefiro divulgar um pouquinho esses casos, né? Poderia ter entrado com Casamance, né, do Senegal. Enfim, tem muitos outros, né? Por se entrar em regiões independentistas, você abre um leque assim que é infinito, né? Então eu acabei me restringindo aí somente a alguns deles, né? Muito bem, Guilherme. É muito doido quando você comenta sobre esses não países, né? Que são regiões, principalmente esse que você falou, fora do mainstream da mídia, né? Tirando o Kosovo, tirando a Palestina. São regiões que a gente nem faz total conhecimento que existam, né? Que povos que tem lá, quem são essas pessoas. E eu fiquei imaginando, quando você comentou a sua ida para esses lugares, eu imagino que são lugares também que não, como você falou, a maioria deles não vai turistas, não há turistas lá, então essas pessoas não devem ter muito contato com gente de outros países, principalmente do Brasil. Então eu queria saber como foi sua experiência como brasileiro de ir para esses países, como as pessoas viam você, elas perguntavam, nossa, o que você está fazendo aqui nesse fim do mundo, uma coisa assim. Como as pessoas te tratavam como brasileiro, como era a reação delas, como você falava, que era do Brasil. Acho que, de certa maneira, o brasileiro tem, acho que, né, uma abertura muito, muito grande, assim. Acho que ninguém vê o brasileiro assim como uma ameaça, uma competição, digamos assim. Então, acho que, como brasileiro, acho que sempre tem uma recepção boa. E nesses lugares, de maneira geral, também. Acho que, principalmente com a população assim, comum, do dia a dia, é muito bom, porque é boa interação, porque o fato de não terem tantos turistas, estou generalizando, porque na verdade são países em regiões, né, em continentes diferentes, com histórias e conflitos diferentes, então estou generalizando vários países, mas de uma certa maneira, como não vão tantos turistas, você passa a ser até uma atração, né? Então é uma forma de, talvez da mesma forma que você está curioso para conhecer o local, eles estão muito curiosos para ver o mundo, né? Então, tem, claro que alguns desses países, tem até pessoas que migraram para buscar uma vida melhor, mandar dinheiro para casa, então tem até uma relação de contato com o mundo exterior através desses parentes, mas às vezes, como um turista, a primeira coisa que me perguntavam era se eu era jornalista, né? Então, muitas vezes perguntavam, não, mas você é jornalista? Quando eu falava que era turista, e realmente eles ficavam
achavam muito curioso e, enfim, me levavam para cima para baixo e queriam conversar, e eu entro nessa, aceito os convites e deixo um pouco acontecer de uma maneira espontânea. Então, acho que era proveitoso, era uma troca muito boa, porque acho que eles queriam conversar e eu também, e conhecer, e, enfim, acho que isso facilitava. Agora, o que é preciso colocar é que, novamente, depende um pouco da região, né? A gente falou do Kosovo, que o Kosovo para o Brasil não é um país, né? O Brasil ainda faz, ou para o governo brasileiro ainda faz parte da Sérvia, né? Eu sempre cito até a questão das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que eles ganharam, né, uma medalha de ouro no Rio e subiu a bandeira do Kosovo com o hino nacional do Kosovo, mas para o Brasil, né, seria considerado um território da Sérvia ainda. Mas isso são questões, né, enfim, geopolíticas. Mas no Kosovo você tem lá Prizren, uma cidade histórica, calçadão, chafariz, cheio de criança, muitos turistas no verão também, festival de música, já é um lugar que já é acostumado com turistas. Até eu gosto muito dessa região dos Balcãs, acho que eles são muito... tem essa recepção quente, assim, então existe uma boa interação, mas não é uma interação pela falta de turistas, né? O que já acontece, por exemplo, na Somalilândia, que realmente vão te adotar, vai todo mundo querer conversar com você, até de certa maneira, em alguns lugares, chega a ser até... Eu lembro quando eu estava tentando acertar um carro para me levar de Hargeisa para aquelas pinturas rupestres de Lasgel, tantas pessoas assim ficaram em volta para ver, conversando e negociando, que virou quase que um tumulto, assim, porque realmente assim, o estrangeiro chamava muita atenção, né? Mas alguns desses lugares são conflitos de certa maneira até recentes, né? Alguns são até conflitos congelados, que nunca acabou, né? Se a gente for ver, poucos aí, uma semana atrás, na fronteira, né, entre Azerbaijão e Armênia, estavam trocando tiros, enfim, com algumas fatalidades e tudo. Então, são lugares muito voláteis, eu chamaria. Então, principalmente para as autoridades, não simplesmente para a população em geral, eles olham de maneira muito suspeita o que você está fazendo lá. Então, isso algumas fronteiras, na hora de atravessar, tudo isso gera uma certa tensão. Então, por mais que você seja bem recebido pela população local, na hora que você está, de repente, fazendo uma imigração, olha, o que você está fazendo aqui, né? É um lugar que pode acontecer alguma coisa, pode ter algum conflito, então eles realmente estão de olho aí, prestando atenção e querendo entender o que você está fazendo, se você sabe onde que está indo, né? Então, existe todo um interrogatório para isso. O Guilherme, continuando nessa questão sociológica e cultural, tem uma frase que eu gosto muito, eu queria que você comentasse um pouco ela e queria ver se você concorda com ela, que é a seguinte: como que o ser humano consegue ser extremamente parecido e extremamente diferente? Você que tem um leque social muito grande, o que você acha dessa frase? Você concorda com ela ou não? O muito diferente, talvez eu não concorde muito. É brincadeira, mas é que realmente é impressionante. Quando você tira a questão do Estado, né, desse guarda-chuva em cima das pessoas, você vê que as pessoas no dia a dia, elas querem coisas muito simples, né? Eu viajando, sei lá, estava em Tiraspol, na Transnistria, você vê na rua, você vê um casamento, você vê o namorado andando de mão dada com a namorada, enfim, o que as pessoas buscam são coisas muito parecidas em qualquer lugar, né? A batalha do dia a dia, a forma de tentar, de trabalhar, de estudar ou se divertir, isso tudo é muito parecido. E claro que mudam as culturas e muda um pouco a forma que as pessoas podem alcançar ou almejar isso. Então, isso realmente é diferente. Mas, nesses casos, os próprios conflitos acabam prejudicando muito algumas questões que poderiam ser mais fáceis, né? Porque a partir do momento que você tem um conflito com um país vizinho, isso te atrapalha muito, não só pela insegurança, mas por terem, de repente, fronteiras que não podem ser atravessadas, você tem questões de, sei lá, de um embargo comercial, então, custo de importação, então tem diversos fatores que prejudicam essas coisas simples da vida, né?
e que talvez a vida dessas pessoas pudesse ser muito melhor se não tivesse o conflito. Eu às vezes até brinco que assim, quase que independente se ela faz parte do país que ela se separou ou se ela é independente, o que precisaria era se definir, né? Então, isso acaba interferindo direto, né? Mas sim, no dia a dia e na vida íntima, as pessoas são muito parecidas em todos os lugares e querem as mesmas coisas, né? Legal. Guilherme, aí você comentou uma questão que eu acho que é bastante sensível para mim, os nossos ouvintes sabem disso, que é essa questão econômica, né? E aí eu queria te perguntar, embutir duas perguntas aqui. Uma é relativamente rápida, porque eu acho que eu já sei a resposta. Algum desses países que você visitou, tirando esses mais bastante conhecidos, né, como Kosovo, etc., tinha um aeroporto? Ou você realmente só conseguia entrar por terra, pela estrada, passando por dentro do outro país que, de jure, tem o poder sobre eles? E, além disso, como que era, né, justamente, essa questão econômica? São países extremamente pobres, as pessoas têm uma qualidade de vida razoável, há coisas que são correntes, né, pra gente, tipo, no dia a dia, um equivalente a shopping, cinema, ou são coisas, assim, de países bastante pobres, as pessoas, muita gente morando na rua, esse tipo de questão. Como que é isso? Sabe que não, nem tanto, a gente vê a dificuldade, mas que nem caindo no novo, né, na Somalilândia, que foi o primeiro que eu conheci, e já faz 10 anos, né, mais de 10 anos, né, eu viajei para praticamente todos eles, ou quase todos, por terra, mas é o meu modal, sabe? Eu gosto muito de viajar, eu procuro viajar com tempo e eu gosto de viajar por terra para ir sentindo essas diferenças, né? Tem algumas pessoas que gostam, às vezes, até de avião para sentir a mudança drástica de um ponto para outro. Eu não, eu adoro atravessar a fronteira, passar por isso. Você chegar no final de um país, que a gente entra até muito, depois pode entrar nessa questão, né, cultural, étnica, que muitas vezes eles tentam separar os países por isso, né? Um Estado-nação, mas você começa a se aproximar, né? Você está saindo da Etiópia, já tem a região Somali da Etiópia, para entrar na Somalilândia. Então eu gosto de viajar por terra. Mas sim, na própria Somalilândia já tem um aeroporto. Na época eu precisava ir na embaixada para pegar o visto. Eu sei que hoje parece que dá para tirar até visto na chegada. Era a infraestrutura terrível na época, pelo que eu tenho acompanhado, tem progredido bastante, sabe? Inclusive de colocarem asfalto, de eleição presidencial com biometria, leitura de íris, do olho, tudo. Então, assim, tá se desenvolvendo de alguma maneira, né? Outros sofrem um pouco, por exemplo, esses do Cáucaso, e tem alguns, né, que é a Transnistria, a Abkhazia, Ossétia do Sul e Nagorno-Karabakh, que são conflitos pós-final da União Soviética, né? Então, eles têm uma ligação muito forte, talvez Nagorno-Karabakh menos, que tem a Armênia apoiando, né? Mas a Rússia com certeza como aliada, e os outros, assim, a Rússia aliada direta, inclusive no caso de Abkhazia e Ossétia do Sul, a Rússia reconhecendo, né? Não só ela reconhecendo, como até a partir do reconhecimento russo, outros países, como a Venezuela, por exemplo, reconhecendo esses países como Estado independente, né? Então eles passam a ter uma certa dependência da Rússia, que até ajudou para eles conseguirem ficar independentes, e uma fronteira quase aberta. Você pega no caso da Abkhazia, a fronteira norte da Abkhazia é ao sul de Sochi, que teve a Copa do Mundo, as Olimpíadas de Inverno, lá tudo. Para um russo, é quase como se fosse, né? Eu até comentei das repúblicas russas, você está praticamente circulando entre uma outra república, é quase uma fronteira aberta, sabe? Você não precisa de nada, você simplesmente vai com a tua identidade, e eles iam desde a época da União Soviética para ir pegar praia, enfim, usam como um resort de casa, né? Então achei muito curioso, inclusive, que você chega na porção sul, quando você atravessa a fronteira que eu atravessei, que é da Geórgia, que é onde tem o conflito, e onde muitos georgianos moravam, tiveram que fugir no último conflito, em 2008. Então é uma região abandonada, você passa, você vê carros queimados,
construções com marcas de bala, de explosão e tudo. Nossa, pós-guerra, né? Você olha aquilo lá, cena de filme pós-guerra, fantasmagórico, assim. Você vai indo para o norte, chega em Sukhumi, a capital, já é soviético, assim, aqueles blocos e tudo, mas você já vê uma cidade que já tem um pouco mais viva, mas viva assim, até eu lembro de entrar em loja, ter degustação de vinhos, enfim, já começa a ter uma vida, assim, né? Um teatro bonito, reformado, tem uma corniche assim, na beira da praia, com restaurantes. Você vai, às vezes, um pouquinho mais para o norte, na praia de Gangra, mas mesmo em Sukhumi, você já consegue comprar adesivo, boneco, bandeira da casa, imã para geladeira, coisas turísticas. Assim, é óbvio que a maior parte dos turistas que vão e que compram isso são russos, mas, de certa maneira, acaba até tendo sendo uma forte, né, forma de injetar capital no país, né? Então depende um pouco disso também e sobrevive. Você vê então que por causa disso e desse apoio da Rússia e tudo, você acaba tendo então uma certa infraestrutura boa, tem alguns serviços, então acaba funcionando. Isolado do mundo, com certeza esse é um cantinho da Rússia, né? Mas eles até na hora de falar, assim, eles não dão muito. Eu perguntava assim para eles o que eles achavam do não reconhecimento, tudo isso, e eles super consideram assim, tipo, que o Ocidente está em decadência, né? E, enfim, que a grande Rússia apoiam eles, então e por isso então eles estariam em boas mãos. Então existe ainda um forte nacionalismo e tudo. Então é muito curioso de ver e que de certa maneira funciona, tá bem. A Transnistria, né, que fica entre é uma região que se separou da Moldávia, entre a Moldávia e a Ucrânia. Sim, ainda tem grandes símbolos soviéticos, mas existem praças floridas, existem carros, até isso é interessante, eu sempre comento que queria, né, bem fotogênico, tirar aquela foto de um lado antigo, de repente com uma estátua do Lenin, alguma coisa assim. E tá tudo isso lá, mas você acha uma Mercedes, você acha uma BMW. Eu até tirava foto porque eu achava curioso tirar com a placa dos carros com as iniciais, né, dos países, porque eles têm as placas dos carros são desses países, né? De novo, falando das instituições, né? Na Transnistria, você usa tudo o rubro da Transnistria, eles têm moeda própria, né? Eu até para testar as instituições, eu fazia coisas curiosas, como, por exemplo, ir no correio, comprar cartão postal de lá e mandar para minha casa. E chegava, às vezes demorava, mas chegava. Então, o dia a dia, de certa maneira, funciona e não é assim, paupérrimo, não. Acho que nem eu disse, a própria Somalilândia era mais difícil, mas todo o chifre da África ali é um pouco mais complicado, né? São regiões assim que com certeza não tem a própria Etiópia, que é um país grande, que está se desenvolvendo e constrói muitas coisas, né? Mas tem também uma pobreza junto com isso, né, no nosso olhar ocidental. Então tinha, e acho que era o que eles sentiam mais, a questão até de não ter nenhum país que apoiasse, tudo que eu vi mais, assim, dificuldade mesmo, e até uma certa dependência do dinheiro enviado das pessoas, né, dos imigrantes, então que estavam, a maior parte deles, no Reino Unido, né. Nos outros, de certa maneira, eu achei que fluía, funcionava bem. Nagorno-Karabakh é praticamente uma província armena, né? Apesar de nem a Armênia reconhecer eles como país, porque na verdade era um enclave armeno dentro do Azerbaijão, né? Uma situação bem curiosa, uma questão também da época dos soviéticos, mas ali acaba sendo a junção de você pegar, né? 100 anos atrás, tem um pouco mais, você tem o Império Persa ao sul, aí você tem os otomanos e ao norte, Império Russo, então 150 anos atrás. São diversas civilizações e isso já foi um pouco de um lado, um pouco do outro, então é muito difícil também. A gente acaba falando muitas vezes essa questão da independência como Estados-nações, né? Mas um Estado moderno não poderia ser um Estado-nação baseado simplesmente na questão étnica, né? Até porque já mudou, então você tem Xuxa, no Nagorno-Karabakh, tem uma história de azeres muito grande, né? E as próprias repúblicas hoje, né, da onde é a Armênia,
você tinha, onde é a capital Tbilisi, né, que é da Geórgia, tinha a maioria armênia até tão pouco tempo atrás. Hoje a diáspora armênia a maior parte é da Anatólia, a região que hoje é a Turquia, e não a Armênia russa, que é a chamada Armênia de hoje, né, que era chamada. Então é muito complicado essas migrações que aconteceram também, e esses impérios, essas civilizações, isso mudou muito. Então é muito difícil montar um país hoje pensando na questão étnica, né, um Estado-nação. Então é muito difícil, mas por outro lado é muito fácil, e aí acho que aí até foi uma das questões da minha paixão de quando eu estava viajando, talvez tenha até passado por algumas regiões independentistas, que você vê também a dor, às vezes, de uma minoria tendo a sua cultura esmagada, né? Então, se ela fizesse parte de uma democracia completa e moderna, ela talvez não tentasse se separar, né? Eu sempre falo, sei lá, você pega a Suíça, né, tem diversas línguas, diferentes povos, mas funciona, né? Porque ninguém se sente ameaçado. Agora você pega uma situação, por exemplo, do povo curdo, super complicado, né? Que não podia, a gente visitou em escolas clandestinas, porque não podiam falar a língua deles, enfim, toda a cultura realmente foi esmagada, né? Então é fácil de você querer se rebelar, né? Se bem que eles andaram mudando um pouco, né? Até o próprio experimento de Rojava deixou de ser um pouco, no norte da Síria, deixou de ser nacionalista, né? Antes eles buscavam muito o nacionalismo para formar um novo Estado, e agora eles já têm pensado numa questão mais, uma democracia assim, horizontal, com outros povos juntos, né? Mas enfim, a gente volta com certeza com muito mais perguntas do que respostas, né? Muito bem, Guilherme. Eu acho que todo mundo em casa ficou imaginando que a sua geladeira é cheia de ímãs de países totalmente única, né? Cheia daqueles ímãs de lugares totalmente diferentes, bandeiras que ninguém conhece. Tem algumas, sim. Eu tenho também eu normalmente tento comprar as bandeirinhas para costurar na minha mochila, né? É óbvio que essas muitas não consegui, daí até tinha um lugar que mandava fazer. Só que eu descobri que existe o grande problema que depois, se você voltar para algum dos países que estão em conflito com esses países que não existem, eu posso ter problema, né? Então eu tive questões de, por exemplo, estar indo para a China e ter que descosturar minha bandeira do Tibete, né? E por aí vai. Isso faz parte. Nossa, é verdade. E falando sobre problemas, uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso, geralmente quando a gente viaja para fora do Brasil, né, o pessoal de direito nacional, que estuda essa área, sabe muito bem que se acontecer algum problema com você, se perdeu o passaporte, você quebrou a perna, aconteceu alguma coisa, você pode recorrer à representação oficial do Brasil no país que você está, né? Só que eu fiquei imaginando para você não estava num país que é reconhecido pelo Brasil e não tem uma embaixada, um consulado, coisa do tipo. Então, se acontecesse alguma coisa com você, que eu acredito que seja alguma coisa muito complexa de resolver, seria um problema muito grande. E aconteceu durante a sua viagem algum problema, algum momento que você sentiu um pouco de medo, de receio, por estar nesse país aí, algum problema, algum perrengue que você não tinha como resolver, algo assim, alguma coisa que você sentia um medo? Houve? Então, é uma coisa que é curiosa, né? Porque realmente é muito difícil, né? Se você não tem a embaixada brasileira para ajudar, a gente vê, até nesse período de pandemia, acabaram que, bem ou mal, né, por mais que demoraram bastante, e algumas pessoas, eu conheço pessoas que ainda estão, tem um conhecido meu que está ainda na Costa do Marfim até hoje, não conseguiu ser repatriado, mas enfim, quando você viaja para esses lugares um pouco mais fora do roteiro tradicional, isso acaba sendo um risco, né? Ele sendo reconhecido ou não. Eu viajei para vários países que não tinha embaixada brasileira, algumas vezes até te recomendo para você ir, caso aconteça alguma coisa, em algum país que talvez cuidasse desses trâmites pelo Brasil, né? Eu fico imaginando que se acontecesse alguma coisa na Abkhazia, teria que ser, né, alguém da representação russa que tem, de certa maneira, uma relação com o Brasil. Mas
na questão bem específica de medo, falando na Abkhazia, foi uma coisa que nem o problema, né, da Abkhazia em si, mas uma coisa idiota que a gente fez. Eu estava com um amigo meu, Marcelo, e a gente tirou, era muito fotogênico, a gente estava saindo já, porque essa fronteira com a Geórgia, você sai da Geórgia, eles pedem teu passaporte, até anotam, mas eles consideram que você está indo para o território georgiano ainda, que a Abkhazia faz parte da Geórgia. Você atravessa uma ponte bem longa e de repente você tem lá uma barricada, você tem assim, República da Abkhazia, né, uma coisa assim bem com soldados, arame farpado. E ali tinha como se fosse um banco traseiro, assim, de uma Kombi, que era meio que para as pessoas esperarem uma cancela abrir, sabe? Era uma coisa assim, e com essa placa, era uma coisa surreal, essa coisa de filme, né? E a gente olhou assim, será que não dá para tirar uma foto, né? Tipo, se tirar foto em fronteira, em qualquer país você pode ter problema. Imagine um lugar que é meio conflituoso. E a gente tirou. E daí para quê? Gritaria, soldado, corre para cá, e net, e já falando em russo, e a gente, né, tipo, turist, né, já falava, não, jornalista. E daí começou a confusão. No final das contas, a gente conseguiu só apagar a fotografia, mas foi tenso, assim, sabe? A questão de fotografia realmente é muito sensível, porque como são regiões que ainda pode acontecer alguma coisa, ou aconteceu, né, muito voláteis, isso... questão estratégica, né? Muito perigoso para eles, dá para entender, mas aí foi culpa minha. Mas acabou dando tudo certo, só tive que apagar, nem levaram a máquina. Isso no sul do Cáucaso Russo, na Ossétia do Norte, aconteceu também. Lá eu tive que visitar a delegacia, mas não colocaram numa cela, me deixaram lá, me deram um chá de cadeira, enfim, não sei se queriam de repente ganhar um dinheirinho ali, mas não me convenceram, não pediram, eu também não ofereci, né? Gastei um tempo, foi uma experiência ali, sei lá, ficar 1 hora por ali. No final das contas, você tem que fazer um registro mesmo, já aproveitei, fiz o registro e deu tudo certo. Mas acho que essa questão é mais tensa aí de fotografia. Deixa eu ver, de viagem. Na Somalilândia, quando a gente estava, em vez de voltar da Etiópia, né, fui para Hargeisa, que é a capital, depois para Berbera, que é um porto histórico. E para não fazer o mesmo caminho de volta para a Etiópia, eu optei por atravessar um deserto, até passo por algumas cidades históricas, e uma cidade histórica, Shela, e para ir direto para o Djibouti. E era super difícil, diz que tinha uns caminhões que atravessavam esse deserto, a gente tentava achar carona, não conseguia. No final das contas, a gente arranjou lá um carro para nos levar, e eles contrataram, precisava para sair fora dos grandes centros uma escolta armada, eles contratavam um soldado. $10 por dia. E, enfim, é uma questão que a gente até acreditava que era mais, ou pelo menos queria acreditar que era mais para injetar um dinheiro ali na economia, porque o soldado não ia ser capaz de fazer muita coisa. Principalmente depois de mascar tanto CATS lá, né? Eles têm chato, que eles chamam, que é uma planta alucinógena, assim, mas não é muito forte, seria como mascar, sei lá, uma folha de coca, alguma coisa assim, um pouquinho mais forte, talvez. E ele ficava mascando o tempo todo, e a gente saindo de Berbera, indo para o deserto, o motorista errou e foi numa estradinha errada ali, assim, uma trilha, né, meio que areia, assim, de pedra, e chegou numa base, estava chegando perto de uma base militar. Aí o cara só levantou um lança-foguetes pra gente, e daí o desespero, daí o soldado largou tudo com a boina dele, abanava para fora da janela, enfim, para não atirar, e foi gritando e falando para eles. Aí deu tudo certo. Não é das melhores sensações, não, que não lança foguete contado para você, né? Mas deu tudo certo. Caraca, que perigo! Mas, enfim, Guilherme, e conta pra gente, em que momento que você teve, então, a ideia de escrever o livro? Já foi quando você estava na Somalilândia? Foi mais pra frente, depois que você foi durante o planejamento para as viagens? Ou foi assim, às vezes o livro foi um diário que depois você juntou e adequou para formar um livro? Como é que foi esse período? Não, o livro foi bem depois, assim, sabe? Porque essa parte, como eu falei, eu estava viajando num longo período, estava viajando, eu mantinha um diário, tá? Então, na caneta e no papel mesmo, eu fiquei fazendo muitas anotações e tudo.
E com o tempo, depois que eu voltei, eu publiquei 2 livros. Então eu tenho um livro que é de Cape Town a Muscat, uma aventura pela África, que pega, na verdade, toda essa parte sul e leste da África. E eu incluí Iêmen e Omã, que também eram 2 regiões que achava difícil de colocar em outro livro. E ainda bem que eu fiz, né? Porque Iêmen, no final de 2009, dava para viajar, para ser de ponta a ponta. Já era meio tensa, mas enfim, ainda era possível. E hoje, né, já devia tudo que está acontecendo. Então, eu lancei esses livros depois que eu voltei. Depois eu lancei um pela Rota da Seda, que foi uma viagem da Turquia até a Índia, passando pela norte do Iraque, Irã, toda a Ásia Central. Então, Paquistão e Índia. Então, já tinha escrito esse livro. Então, já tinha lançado esses 2 livros publicados quando fiz essas viagens mais específicas. Eu já tinha conhecido aqueles países que eu falei no começo, mas não tinha feito esse projeto, principalmente para o Cáucaso, Transnistria, Chipre do Norte, enfim, todos esses, Kosovo. Mas mesmo já tendo publicado 2 livros, o projeto não era, é um projeto pessoal, sabe? Eu acho que eu sou um grande curioso, então toda essa leitura que eu faço, pesquisa, é uma questão muito mais de, sei lá, um hobby, uma questão de conhecimento que eu busco para mim. Mas claro que o fato de já ter escrito 2 livros, eu não pensava quando estava fazendo o projeto, mas continuava fazendo minhas anotações, e enfim, para ter isso escrito. Então, eu tenho dezenas de caderninhos escritos, as minhas viagens, de outras que eu publiquei, outros livros depois, inclusive, e outras coisas que talvez nunca vão virar livros, mas enfim, anota, porque eu acho que na hora que você anota é bom para você ir digerindo, né? Você não tem só o pensamento vai, ele passa, e muitas vezes depois você esquece, ou você não consegue estruturar muito bem. E a hora que você coloca no papel, você consegue ir estruturando isso, daí, que nem eu disse, acabam surgindo questões, dúvidas. Então, nisso você daí também vai atrás, busca essa informação. Então, quando eu fui fazer o livro, eu tinha esses relatos, que eram muito mais os relatos de viagem, e eu tentei me aprofundar um pouco com leituras e misturar isso tudo para ter um mix, né? Então, ter um pouquinho do livro. Eu começo apresentando um pouco da questão geopolítica, da questão do que é um país, quais são os critérios para se tornar um país. Então, entra um pouco nessa questão, sabe? E daí para depois ir apresentando, né? Então, mas acabou surgindo por acaso o livro, assim, né? Talvez não tão por acaso, mas não foi um projeto, vou viajar para escrever o livro. Então, ele aconteceu e foi muito legal, fiquei muito feliz. Eu lancei ele em 2016 e eu tive muita sorte, assim, de um timing que eu lembro que até a editora falava, não, é uma época ruim, estava agosto, assim, não era uma das melhores épocas para lançar o livro, até falava para eu segurar. Só que foi bem na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Então, estava todo mundo também vendo esses países que estavam... muitos países que ninguém tinha nunca ouvido falar, na abertura das Olimpíadas, que ninguém assiste, de repente assistiram só porque era no Brasil. Então, acho que foi um momento, querendo ou não, curioso para lançar esse livro, então, com países aí também não tão conhecidos, né? Países que não existem. Acabou tendo uma boa repercussão. Guilherme, uma outra dúvida a respeito dos idiomas, cara, da linguagem. Como que você fazia? Você conseguia se virar com inglês? Então, até a tentativa era no inglês, né? Mas esses lugares ali não adianta, é o russo que vai te salvar, e que eu não falo, né? Mas enfim. Mas, de novo, daí como você não tem também um fluxo de turista tão grande, acho que as pessoas estão mais receptivas, né, na tentativa de ajudar mesmo. Então, isso acabava acontecendo, que nem eu disse, teve lugares que eu tive o apoio 100% do tempo, que eu fiquei hospedado, como foi no caso do Chipre do Norte, que eu comentei, que ficou um amigo meu, mandei meu livro para ele, enfim, até hoje ainda tenho contato, hoje em dia com redes sociais a gente consegue ter contato. Mas teve outros lugares que cheguei de paraquedas mesmo, atravessando a fronteira, não sabendo nem o hotel onde eu ia ficar, sabe? E, enfim, pergunta, porque aonde que dá, tem até lugar, não dá, alguém te recomenda, daí te leva, te pega pela mão, enfim. Isso aconteceu, eu lembro de ter que tirar visto, né? Às vezes, em alguns países você consegue autorização de entrada,
mas você tem que ir no ministro de Relações Exteriores depois para conseguir o visto, para você conseguir sair, né? E daí troca de lugar. Você olha lá, tudo escrito em cirílico, né? Como que você vai achar o Ministério das Relações Exteriores? Vocês não conseguem. Pergunta na rua, alguém vê que você está também se debatendo, coloca no carro, te leva para lá. Uma coisa um pouco diferente do que acontecia em outro país, sabe? As pessoas acabam te protegendo um pouco mais. Guilherme, agora uma pergunta que vai para os mochileiros de primeira viagem e para a gente que é um pouco mais pobre. Desses países não reconhecidos, qual que você recomenda como primeiro destino na questão financeira? Olha, eu acho que um fácil de chegar, né, que é o Kosovo, que eu tinha comentado, e é barato, uma Europa barata, digamos assim, né? Toda a região dos Balcãs ali é bem mais barato. É fácil de viajar, as pessoas muito receptivas, essa questão que eu comentei de convidar para, enfim, para fazer refeições, para ter uma interação. Eu acho que o Kosovo seria de certa maneira, fácil de chegar. E existem outros que talvez não seria tão fácil que nem o Kosovo. Eu não vou nem entrar na questão da Palestina, que eu também acabo não falando, porque eu acho que já é um lugar muito falado, né? Mas também você pode voar facilmente para Israel e atravessar, por exemplo, para Belém, e enfim, ir para Hebron, e para onde você, Jericó, toda a região da Cisjordânia, é fácil de viajar. E, enfim, tem uma certa estrutura turística, digamos assim, tem até o próprio turismo religioso de terceira idade que as pessoas vão, então daria para ir também facilmente. Mas existem alguns lugares, para quem gosta do tema, curioso, por exemplo, é o Chipre do Norte, você pode fazer um voo via Turquia, via Istambul, e que eu acho curiosíssimo, né, que você tem uma capital, que é Nicósia, que até hoje é uma capital dividida, né? Então, você tem uma cidade onde tem controle de imigração no meio da cidade, com barricadas, controle de passaporte, um lado os gregos, outro lado os turcos, e, enfim, é um conflito aí não resolvido, né? Existia o Tratado de Garantia, a Turquia diz que estava protegendo o povo turco do Chipre, os gregos dizem que foi uma invasão, enfim, e lugar com diversos sítios arqueológicos, enfim, igrejas, história, praia, um pouco de tudo, né? O sul o Chipre é super turístico, enfim, muita praia, tudo, mas essa parte do norte tem toda essa questão. Acho que são alguns dos mais fáceis, talvez, de chegar, né? E também de viajar e em questões financeiras aí também, não são caros, não. Se bem que o que não é caro hoje, né? Porque com o real desvalorizado da maneira que está, né? Acho que dá para esperar um pouquinho também. Tem que esperar por causa da pandemia, mas enfim. Eu tive a sorte de fazer muitas dessas viagens ainda com um real mais valorizado. Pois é. Muito bem, então, Guilherme, a conversa foi muito legal. Eu acho que todo mundo está com vontade de viajar agora, sair logo, acabar logo essa pandemia e pegar um voo para Somalilândia, para o Kosovo, ou coisa do tipo. Mas agora a gente vai fazer nosso bloco com convidados, que a gente vai fazer algumas perguntas informais para o pessoal de casa conhecer sua personalidade, conhecer mais quem é o Guilherme. Bom, Guilherme, a primeira pergunta: se você tivesse que entrar num ringue, em uma luta ou coisa do tipo, e antes de você entrar, tocaria uma música que te apresentasse, meio aquele estilo mesmo do WWE, falar com vocês, Guilherme, no ringue, que música seria que você escolheria? Para lutar, seria, sei lá, um hardcore, alguma coisa para deixar pilhado mesmo, né? Acho que seria... Eu sou uma pessoa assim que acho que gosta bem ativa, de fazer muitas coisas, assim, acho que se fosse uma coisa para enfrentar um desafio, seria alguma coisa bem pesada. Mas teria alguma música em específico que você escolheria? De alguma banda, uma coisa assim? Não me vem nada na cabeça agora, assim,
falar de uma música em si. Bacana. E qual que é o seu livro de cabeceira? Não vale falar Uma Viagem pelos Países que Não Existem. Aquele livro que você gosta muito, tudo. Eu leio bastante, eu sou bem eclético, sabe? Então é bem interessante. Eu estava numa fase agora eu lancei um livro ano passado que se chama Destinos Invisíveis, que é um outro livro sobre a África, né, na parte oeste da África, a maior parte. E a minha esposa brinca comigo que, assim, a nossa biblioteca, a prateleira de livros da África começa só a aumentar, né? Então eu tenho uma fase lá que eu estava escrevendo, e mesmo depois de já ter escrito, você começa, né? Então, de repente, você está com muito livro, desde, sei lá, romance, tipo Meio Sol Amarelo, você tem o Escravidão, do Laurentino Gomes, estou com um que estou lendo aos poucos, porque ele é separado, que é a mitologia dos orixás, né? Então eu via muito essa questão aí das religiões africanas e não entendia, então estou lendo aos poucos, junto com outros livros. Então eu estava sempre numa fase ali, fase África muito duradoura. Aí voltei um pouco para o Oriente Médio agora, gosto muito de ler a respeito, li recentemente da civilização islâmica em 30 biografias, enfim, estou com um aí que chegou agora há pouco, que é a Black Wave, de uma jornalista libanesa, que é a Kim Gatas. Então, tenho agora lido um pouco mais do Oriente Médio, enfim, mas gosto de tudo. Tenho até lido menos romance recentemente do que gostaria até, mas tenho focado bastante, vou dizer que muita leitura aí de Oriente Médio e África nos últimos anos, com certeza. E filmes também. Esses são os temas. Aí a minha esposa me puxa, a gente vê muito drama em geral, e quando tá bom, vou deixar você escolher. Aí sempre acaba caindo alguma coisa aí nesse sentido. E a próxima pergunta é sobre filmes, né? Qual que é o seu filme da vida, né? Aquele filme especial pra você, que você recomenda pra todo mundo assistir. Aquele filme, nossa, você tem que assistir aquele filme, recomenda pro amigo, pra todo mundo. Qual que é? Qual seria esse filme do Guilherme? Filme da vida. Aí você pega também. Pode ser sério também, a gente libera. Não, então me libertando, eu já vou falar. Um monte de gente vai me cancelar nessa. Eu acho série chato pra caramba. Não vejo série, nunca vi direito, vejo uma ou outra. A minha esposa fala, mas vamos ver alguma coisa. Tem umas que são, né, tranquilas, são mais coisas. Eu vejo sempre no final, assim, chego até ver o final, sei lá. Eu vi na primeira temporada de Narcos, eu cheguei a ver Narcos a temporada inteira. Tudo bem, é legal, mas podia ter sido feito só um filme. Para mim, assim, 2, hoje em dia tem feito filme de 3 horas, né? Para mim isso é mais do que suficiente. Eu não gosto de série, não. Eu sou mais do filme. Né? Mas tem algum filme específico, assim, aquele... Eu sei que é difícil escolher mais algum favorito. Natureza Selvagem, que você viaja bastante. Não, a Natureza Selvagem é bonito, né? Pô, com trilha sonora muito boa, excelente também. Mas não sei também se eu falaria assim que é filme da vida, né? De viagem tem, o Diário da Motocicleta, muito bom também. Enfim, mas apontar um é complicado, assim, para pegar a personalidade. Acho que eu sou, que nem eu disse, eu gosto de tantas coisas, eu mudo um pouco o estilo, às vezes, para uma coisa, para outra, e assim, para pegar um que realmente me represente, assim, acho que é um pouco difícil. Muito bem. Agora a última pergunta tradicional que a gente faz. Se você pudesse escolher um dia para jantar com alguém já falecido ou ainda está vivo, uma celebridade, alguma coisa assim, quem você escolheria para jantar, trocar aquela ideia, conversar? Então, eu acho que uma das grandes assim, referências para mim de viagem e tudo é o Ibn Battuta. O Ibn Battuta foi um viajante quase contemporâneo aí do Marco Polo, e ele tem muitos relatos, tem um livro que se chama As Viagens, né, do Ibn Battuta, e ele saiu de Tanger, né, da região onde hoje é o Marrocos, e foi até a Índia, fez todo o norte da África. Enquanto o Marco Polo era comerciante, ele estudava jurisprudência islâmica. E
E ele viajou grande parte para muitos dos lugares onde eu viajei. Eu gostava, até eu usava quase como um guia, não, porque ele foi para esses lugares, né, no século XIII, sei lá, como que eram os relatos dele. Então eu lia antes de viajar os relatos dele naquela época para ver como que é hoje, sei lá, o interior do Mali, essa região que eu falei, a Somalilândia. Então tem um minarete do lugar, que é aquela torre da mesquita, como ele citava e como que está hoje. Então eu acho que talvez seja uma das grandes referências aí de viagem, e que eu acho que seria talvez alguém que viajava, né, na época, por terra, atravessando, né, deserto, e enfim, eu acho que seria muito interessante aí bater um papo com ele, para ver como que era de fato viajar daquela maneira naquela época, né? Nossa, legal. Eu realmente não conhecia essa personalidade. Devia ser um baita jantar. Muito bem, internacionalistas. Esse foi mais um Pode Rir. Espero que vocês tenham gostado desse episódio que a gente viaja no momento de pandemia. Mas foi uma conversa muito legal, foi muito bacana. Um conhecimento muito legal que a gente teve aqui hoje. E eu quero agradecer o Guilherme pela participação e pela disponibilidade. Foi uma conversa bem diferente, um episódio bem legal. É isso, pessoal. Até a próxima. Bom, meus queridos, andamos falando bastante aqui sobre países que não existem. Recentemente tivemos sobre Taiwan. E agora essa conversa ainda mais fascinante sobre países ainda menos conhecidos, que eu acho que foi incrível e vocês também vão curtir bastante. Guilherme, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua presença, Guilherme, em nome de toda a equipe. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes também e gostaria de estar disponibilizando esse espaço para você estar divulgando o seu blog, estar divulgando seus livros, suas redes sociais, Guilherme. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo bate-papo, pelo convite de vocês. Então, eu escrevia, que nem eu falei, eu tenho muita coisa que escrevi nos caderninhos. Eu tinha um blog que hoje alimento muito pouco, que é o saiporaí.com, mas que tem muita fotografia, muitas coisas escritas até dessas viagens aí que eu comentei, e muitas outras. As redes sociais também o Saí Por Aí, @SaiPorAí, né? Tenho colocado bastante coisa no Instagram hoje, no Twitter também. E os livros, né? Eu tenho, então, que eu comentei, o de Cape Town a Muscat, uma aventura pela África, região sul e leste da África, mais Iêmen e Omã. É um livro que está na segunda edição, foi o primeiro que eu escrevi. O segundo é o de Istambul a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda, que pega toda a Ásia Central, norte do Iraque, um mês de Irã, um mês de Paquistão. É um livro bem legal também. São países que existem, mas talvez uma rota não tão conhecida assim. Aí Uma Viagem pelos Países que Não Existem, ele é o único que está esgotado. Na verdade, eu não fiz uma segunda edição, né, que nem eu tinha feito da África, mas ele teve uma repercussão muito boa. Ele tem um prefácio do Guga Chakra, comentarista da Globo News, e eu acho que é um livro diferente dos outros. Ele já pega um pouco essa questão aí geopolítica, além muito ligada aí a vocês, né, das relações internacionais e tudo, e além dos meus relatos, é claro. Mas ele está disponível junto com os outros na Amazon, para quem quiser. Então lá na Amazon ele tem o e-book, dá para ler em qualquer aplicativo, celular, enfim. Inclusive ele era só texto e eu andei subindo lá alguns mapas. A questão gráfica do livro é muito bom. Na estante virtual às vezes aparece, mas está edição de colecionador. Estante virtual os caras estão vendendo usado, às vezes a R$200, R$230. Então não vale a pena, compra o digital que vale mais a pena. E o meu último livro, que é o meu queridinho do momento, pode ser porque seja o filho caçula, que é o Destinos Invisíveis, uma nova aventura pela África, que são os países ali da porção mais oeste da África. Então também tem Burkina Faso, Níger, Benin, Togo, Guiné-Bissau, Mali, Serra Leoa, Libéria, Guiné. Então tem muitos países aí também, e talvez alguns dos países que recebem menos turistas no mundo. Então enquanto você tem o Museu do Louvre, que pré-pandemia recebia 10 milhões de turistas
por ano, só numa atração, né, da França, você tem alguns desses países aí que é 30, 40 mil turistas por ano. Né? Então, eu tento mostrar um pouco a questão cultural, a questão das próprias atrações que tem, e curiosidades. Então, acho que tá um livro bem legal, aí, quase 300 páginas. Esse eu tenho o livro impresso e também tenho o e-book. E quem quiser pode entrar em contato direto comigo, comprar direto com o autor aí os livros.